Vamos começar a nossa aula 16 do curso preparatório para concurso de língua portuguesa. Continuando, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Dar-nos uma ideia de explicação. A Júlia que é empregada mais nova da escola não teve uma boa avaliação. Portanto, é oração subordinada, adjetiva, explicativa. Vamos ter também oração subordinada, adjetiva, restritiva, Todos os empregados que conhecem bem a escola tiveram uma boa avaliação. Todos os empregados que conhecem bem a escola tiveram uma boa avaliação. Então, dentre as orações que foram vistas, e tivemos alguns exemplos. Por exemplo, em oração subordinada adverbial causal, ele não pode esperar porque tem hora marcada no médico. Oração subordinada adverbial consecutiva, a Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no sofá. E aí faltavam esses exemplos. Oração subordinada adjetiva explicativa, a Júlia, que é a funcionária mais nova da empresa, não teve uma boa avaliação. E aí já colocamos a Júlia, que é a empregada mais nova da escola, não teve uma boa avaliação. Na oração subordinada adjetiva restritiva, todos os empregados que conhecem bem a escola tiveram uma boa avaliação. E agora nós vamos entrar na parte da sintaxe
sintaxe de concordância. Sintaxe de concordância. A sintaxe de concordância estuda a concordância nominal e a concordância verbal que ocorrem na oração. Então vamos ter concordância, né? Concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Para haver concordância nominal é necessário que haja concordância de gênero, número entre os diversos nomes da oração, ou seja, entre o substantivo e o adjetivo, que o caracteriza entre o substantivo e o artigo, que o determina entre o pronome adjetivo e o substantivo. Concordância em número indica a flexão em singular e plural. Concordância em gênero indica a flexão em masculino e feminino. Vamos ter alguns casos aqui de concordância nominal. Vamos começar pela concordância nominal. O vizinho novo. Vizinho novo, temos um adjetivo. E depois nós temos a vizinha nova. De repente, o vizinho novo tem um adjetivo. Depois a mudança para o feminino, a vizinha e nova, a mudança para o feminino. E depois vamos ter no plural os vizinhos novos. No plural. E depois poderemos ter as vizinhas novas também no plural. Vamos agora para a concordância, para exemplos de concordância verbal. Já saiu? Já. Vamos aos exemplos de concordância verbal. Para que haja concordância verbal, é necessário que haja concordância em número e pessoa entre sujeito gramatical e o verbo. Concordância em número indica a flexão em singular e plural. Concordância em pessoa indica a flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa. Vamos ter exemplos da concordância verbal. Exemplo da concordância verbal, vamos ter eu li, né? Ele leu, nós lemos, eles leram. Veremos também casos específicos de concordância nominal e casos específicos de concordância verbal. Então vamos para um pequeno resumo da sintaxe de regência. Sintaxe de regência.
Sintaxe de regência estuda a regência nominal e a regência verbal que ocorre entre os diversos termos de uma oração. Há um termo regente que apresenta o sentido incompleto, sem o termo regido, que atua como seu complemento. A regência nominal indica a relação que o nome, termo regente, estabelece com seu complemento, termo regido, através do uso de uma preposição. Então vamos ter exemplos de regência nominal. Vamos aos exemplos de regência nominal. Nossa língua portuguesa vai se completando com as regras da gramática. Exemplo de regência nominal, vamos ter favorável a, apto a, livre de, sedento de, intolerante com, compatível com, interesse em, vamos colocando mais exemplos da regência nominal. Vamos colocar mais exemplo. Perito em, mal para, Bom dia, amiga. Aí você pode fazer comida para mim agora? veja bem a preposição, pronto para, pronto para, respeito por, responsável por. Responsável por. A regência verbal indica a relação que um verbo, termo regente, estabelece com seu complemento, termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Na regência verbal, os termos regidos são objeto direto, sem preposição, e objeto indireto preposicionado. Quer dizer, muito importante rever o objeto direto e o objeto indireto que vamos estar colocando aqui na regência verbal. Regência verbal baseada no objeto direto e no objeto indireto. Então vamos estar colocando aqui em nossa aula de 45 minutos. Essa aula de 45 minutos, terminado a aula, continuamos na aula 17. Portanto, o conteúdo vai sempre se seguindo e você poderá rever essas aulas. Na regência verbal,
regência verbal, vamos colocar os exemplos. A regência verbal indica a relação que um verbo, termo regente, estabelece com seu complemento, termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Na regência verbal, os termos regidos são o objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto, preposicionado. Então, preste atenção aos exemplos. Vamos ter assistir a, obedecer a, avisar a, agradar a, morar em, apoiar-se em, transformar em, morrer de, constar de, e vamos observando as regras, observando os exemplos, e os exemplos são semelhantes uns aos outros. Constar de, sonhar com, dignar-se com, ensaiar para, apaixonar-se por, cair sobre, Depois vamos ver exemplo de regência nominal com as principais preposições. E teremos também exemplo de regência verbal com as principais preposições. Vamos ter a sintaxe de colocação pronominal. Quer dizer, nosso estudo de língua portuguesa continua quase que infinitamente. Podemos dizer infinito porque é muito difícil chegar ao final dessas aulas. A sintaxe de colocação pronominal estuda a forma como os pronomes pessoais oblíquos, átomos, se associam aos verbos. Existem 3 formas de colocação pronominal. Então, já sabemos que é a forma como os pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais
oblíquas, átonos. Suas colocações. Digo, pronomes pessoais oblíquos, átomos, suas colocações. Suas colocações na colocação pronominal. Vamos colocar em próclise, o pronome aparece antes do verbo. Antes do verbo. A colocação pronominal na próclise acontece antes do verbo. Vamos estar colocando os exemplos logo após essas definições. Já no caso da ênclise, o pronome aparece depois do verbo. Depois do verbo. Mesóclise. Pronome no meio do verbo. A ênclise é a forma básica da colocação pronominal, contudo, a maior uso de próprios no português do Brasil, sendo a formação de colocação pronominal privilegiada pelos falantes. Assim, em muitas ocasiões, torna-se facultativo o uso de próprios ou da ênclise, desde que não ocorra nenhuma situação que exija um tipo específico de colocação pronominal. É, por exemplo, obrigatório o uso da ênclise em orações iniciadas com verbos, estando errado iniciar uma frase com pronome oblíquo. Além disso, há diversas palavras que exigem o uso da próclise, como palavras negativas, conjunções subordinativas, pronomes relativos indefinidos e demonstrativos, entre outros. Vamos agora alguns exemplos de colocação pronominal. Fizeram-me uma grande festa. Então nós vamos ter fizeram-me uma grande festa. Vamos ter o exemplo de um exímio de ênclise, né? Fizeram-me uma grande festa, exemplo de ênclise. A ênclise é a forma básica da colocação pronominal. Contudo, a maior uso de próprios no português do Brasil, sendo a forma de colocação pronominal privilegiada pelos falantes. Em muitas ocasiões, torna-se facultativo o uso da próclise ou da ênclise, desde que ocorra nenhuma situação que exija tipo específico da colocação pronominal.
Obrigatório o uso de ente em orações iniciadas com verbo, estando errado iniciar a frase com pronome oblíquo. Há diversas palavras que exigem o uso da pró como palavras negativas, conjunções subordinativas, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, entre outros. Para que fique bem claro. Vamos a mais exemplos das colocações pronominais. Lembrando que a nossa aula é em tempo hábil, subordinada aos efeitos do meio. Mas vamos estar oferecendo uma aula bem objetiva em um tempo de 45 minutos. Deram-me... Não. Todos me fizeram, né? Todos me fizeram uma surpresa. Todos me fizeram uma surpresa. Então, assim, antes do verbo, então nós vamos ter um exemplo de próprise. Próprise. Eles far-me-ão uma grande surpresa. Eles far-me-ão uma grande surpresa. Então, como é no meio, mesóclise, que a palavra meso quer dizer meio, né? Mesóclise. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos na oração pode ser feita das formas distintas, exigindo regras definidas para cada uma dessas formas. Vamos seguir com os exemplos, apesar de revisarmos. Próprise, pronome colocado antes do verbo. Ênclise, pronome colocado depois do verbo. Mesóclise, pronome colocado no meio do verbo. Vamos colocando mais alguns exemplos para que, se já estudamos esse conteúdo, vamos relembrar, para que esteja consistente e saibamos diferenciar um conteúdo do outro, principalmente nas avaliações. Não me deram, né? Não me deram. Não me deram. Não me deram um convite. Não me deram um convite. É um exemplo próprio, né? Não me deram um convite, um exemplo próprio da próprise. Deram-me uma festa nobre. Deram-me uma festa nobre. Então vamos ter o caso de ênclise. É um caso de ênclise. Lembrando, nós falamos sobre que a língua portuguesa é infinita porque os assuntos vão se puxando
e algumas coisas ficam para depois. E nessas 20 aulas, o que a gente não detalhou, vamos estar detalhando a partir da aula 20. Vamos estar sempre buscando aquilo que é necessário para o reforço dos assuntos da língua portuguesa. Os pronomes pessoais oblíquos, átomos, vamos colocar para que você relembre, né? Pronomes pessoais oblíquos, átomos. Vamos ter primeira pessoa do singular me, segunda pessoa do singular te, terceira pessoa do singular se, o, a, li, primeira pessoa do plural nós, no caso aqui nos, né, na colocação nos, segunda pessoa do plural vos, terceira pessoa do plural se, os, as e lis. Quando nós fazemos as leituras dos textos, nós ficamos encontrando os pronomes pessoais oblíquos átomos nas frases. E aí nós admiramos que já estejam todos lá, né? Em todas as frases você vai encontrar os pronomes pessoais oblíquos átomos. Mas ninguém está perguntando você nada, mas quando você vai fazer um concurso, vão perguntar para vocês o que é isso numa frase, né? Primeira pessoa do singular me, segunda pessoa do singular te, terceira pessoa do singular se, o, a, li, primeira pessoa do plural nos, segunda pessoa do plural vos, terceira pessoa do plural se, os, as, lis. Então assim, quando chega nos concursos públicos, você pergunta a você o que você sabe da língua portuguesa. E quanto mais você estudar, planejado, programado, estudar nos livros, também ver os vídeos, anotar algumas curiosidades, podem até, né, vocês não têm muito tempo, podem até comentar, fazer perguntas, porque estamos atentos às colocações de vocês. A colocação pronominal depois do verbo é a forma básica de colocação pronominal, seguindo a estrutura sintática base de uma oração, verbo mais complemento. Contudo, o uso da próclise encontra-se generalizado na língua falada e escrita. É facultativo o uso da próclise ou da ênclise caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situação que justifique o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Vamos colocar um exemplo de uso facultativo da próclise ou da ênclise, né? Uso facultativo, né? Minha mãe ajudou-me, né? Minha mãe ajudou-me. Então você vê que nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, a ênclise é facultativa, né? Ou seja, minha mãe ajudou-me. Poderia ser minha mãe ajudou. Então, minha mãe me ajudou.
Minha mãe me ajudou. A próxima nunca deverá ser utilizado quando o verbo se encontrar no início das frases. Nessa situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo. Vamos ter exemplo de ênfase com o verbo no início da frase, né? ênfase. Vamos ter exemplos, né? Ouviram me chamar. Ouviram-me chamar. Deram-lhe os parabéns. Deram-lhe os parabéns. Vamos ver, você vê a nossa aula já vai caminhando para a reta final. Portanto, não deixe de ver as aulas anteriores, começando da aula 1, pois é um curso completo de português, onde você só precisa se inscrever, comentar para dar sugestões, comentar para perguntar, né? E nós vamos estar atentos para que possamos responder. Uso específico de ênfase, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Como eu falei para vocês, que eu estar colocando os exemplos e vamos fazer. Vamos começar pela ênfase, né? A colocação pronominal depois do verbo deverá ser usada, né? ênfase depois do verbo. A colocação pronominal. Em orações iniciadas com verbos, né? Orações iniciadas com verbos. Vamos ter a exceção, o futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo, uma vez que não se inicia frase com pronomes oblíquos. Quer dizer, exceções, né? Exceções no futuro do verbo. Futuro dos verbos. Ou seja, exceção, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, uma vez que não se inicia frase com pronomes oblíquos. E aí vamos ter alguns exemplos para ilustrar. Como a gente está falando sobre a ênfase, vamos colocar alguns exemplos aqui. Exemplos.
ouvir, não. Refere-se a um tipo de árvore. Refere-se a um tipo de árvore. Viram-me na rua. Não vou estar estendendo muito o exemplo. Lembrando que vejam os vídeos, né? Vocês podem ver e rever, avançar ou não. Importante que vocês se inscrevam no canal. Convide os amigos para se inscrever. Compartilhe para nos ajudar. Porque realmente o ganho das nossas aulas é isso. É vocês compartilharem e curtir os vídeos. Se vocês curtirem, vão estar fortalecendo nossas aulas. Lógico que nós vamos estar dando todo o curso de português e depois vamos continuar preparatório para concurso público em cima da pesquisa da necessidade dos alunos. Também o uso da ênfase acontece em orações, né? Orações imperativas afirmativas. Orações imperativas afirmativa, né? Aí vamos ter o caso que realmente se faz necessário o uso da ênfase, né? Colocação da ênfase nessas frases que nós vamos estar colocando aqui. Fizemos uma pesquisa e concluímos que o melhor tempo de aula é mesmo 45 minutos, que você poderá assistir, ter um descanso e depois continuar outra aula de 45 minutos e assim você poderá ver todo o curso dentro de um mês, dividindo o seu tempo. O exemplo de ênfase que nós vamos ter das orações imperativa afirmativa. Sente-se logo, né? A imperatividade aí. Lembre-se para fazer isto depois, né? Lembre-se para fazer isto depois, caso de imperativas. Também o uso da ênfase vamos ter em orações reduzidas, de gerúndio. Orações reduzidas de gerúndio. Nesse caso, sem a preposição em. Sem a preposição em.
E foi sugerido para essas aulas, né, lá para o final do conteúdo, resolução e explicação de exercícios ou simulados, né, em plena aula. Também uma opção que uma sugestão que nós achamos uma boa ideia. Vamos colocar um exemplo. O jovem reclamou muito. O jovem reclamou